O primeiro conceito que nós vamos estudar aqui é o conceito de coeficiente angular da reta. E aí eu quero começar com você, com uma reta, obviamente. Essa reta aqui é a minha reta R. E essa reta R forma um ângulo alfa com o eixo X, que é esse ângulo que vocês conseguem ver aqui. Esse ângulo ele é um ângulo de inclinação. A gente chama ele mesmo de ângulo de inclinação. Então deixa eu anotar aqui que o alfa é denominado ângulo de inclinação em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo X. A gente também pode perceber que há aqui dois pontos dessa reta, o ponto A e o ponto B. O ponto A ele possui coordenadas, vamos olhar aqui, x de A e y de A, como vocês podem ver, ó, x de A e y de A são as coordenadas do ponto A que pertence a essa reta. E, de forma parecida, a gente tem que o ponto B possui coordenadas x de B e y de B. Deixa eu anotar aqui também, então, que tem o ponto B com essas coordenadas. Nós vamos definir agora um valor que é chamado de coeficiente angular. Esse coeficiente angular está associado diretamente à inclinação da reta em relação ao eixo X, que é dado por esse ângulo alfa que nós chamamos ali de ângulo de inclinação. Então, como que a gente define esse coeficiente angular? A gente define ele como sendo a tangente do ângulo de inclinação alfa. Aqui, quando eu faço o cálculo dessa tangente, a gente vai obter um valor, e esse valor ele é chamado de coeficiente angular da reta. No entanto, essa maneira de se calcular o coeficiente angular, ela só funciona se você conhecer esse ângulo alfa, essa inclinação. Se eu não conhecer, há uma possibilidade de a gente fazer o cálculo desse coeficiente angular? Tem sim. Observe o seguinte, vamos olhar agora para os dois pontos que foram dados dessa reta, o ponto A e o ponto B. Se eu fizer aqui um prolongamento desse tracejado, a gente consegue marcar um triângulo retângulo. Esse triângulo de vértices A, B e C é um triângulo retângulo. Tudo bem. Observe que esse ângulo alfa que está aqui, ele também vai ser coincidente ou tem a mesma medida que esse outro ângulo que está aqui em cima. Os dois eles possuem a mesma medida porque eles são ângulos correspondentes. É só a gente lembrar que esse eixo aqui ele é paralelo a esse, está cortado por essa reta, logo esse ângulo, se for alfa, esse outro também deverá ser alfa. Então vamos lá. Eu tenho algumas medidas dos catetos desse triângulo. Por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, qual é a medida desse cateto. E também posso falar qual é a medida desse outro cateto. Tudo bem? Como é que seriam essas medidas aqui? Do zero até aqui, a gente tem um comprimento que vale y de B. E daqui até aqui, eu tenho um comprimento que vale y de A. Se eu pego esse total, esse comprimento maior, e tiro o comprimento menor, o que eu vou obter é o tamanho desse cateto aqui, a medida desse cateto que eu marquei de vermelho. Do mesmo modo, se eu fizer com x, da origem até aqui, a gente tem um comprimento de x de B. E da origem até aqui, a gente tem um comprimento de x de A. Se eu quero saber o comprimento somente desse trecho, é justo a gente fazer x de B menos x de A. Ótimo. Quando a gente faz um comprimento final menos um comprimento inicial, o que a gente está calculando é uma variação de comprimento. E aí a gente pode pegar uma notação emprestada lá da física, porque é muito utilizado na física, que é essa aqui, ó, delta e delta. Só que aqui é uma variação da coordenada y, estou pegando y final menos y inicial, e aqui é a variação da coordenada x, x final menos x inicial. Porém, em relação ao ângulo alfa,
Esse cateto, ele é o cateto oposto, ele está na frente do meu ângulo. Então aqui eu tenho o cateto oposto. Enquanto esse outro cateto aqui, ele vai ser o cateto adjacente. Então aqui eu tenho o meu cateto adjacente. Lembro vocês que a tangente de um ângulo ela é definida como o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Logo, a gente consegue uma outra expressão para o cálculo do coeficiente angular, só que agora essa expressão ela não depende do ângulo, ela sim depende das coordenadas de dois pontos dessa reta. Como é que vai ser? Eu pego o cateto oposto, que é o ΔY, dividido pelo cateto adjacente, que é o ΔX. Tudo bem? E se eu abro essa expressão aqui, ΔY sobre ΔX, eu fico com y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. É só a gente pegar o valor da coordenada final menos inicial, coordenada final menos coordenada inicial. Tudo bem? Lembrando que essas duas fórmulas calculam o mesmo valor, que é o coeficiente angular. O que muda de uma fórmula para outra são os seus dados de entrada. Nessa fórmula aqui, a gente vai utilizar sempre que eu tiver o ângulo de inclinação, e nessa outra, eu vou sempre utilizá-la quando eu tiver coordenadas de dois pontos da reta. E aí eu até coloquei isso também como observação, vamos ler algumas observações que foram dadas aqui. O ângulo de inclinação alfa, ele é formado do eixo x para a reta R, no sentido anti-horário. Isso é muito importante. Observe que ao demarcar esse ângulo de inclinação, nós sempre traçamos ele do eixo X até chegar na reta, ou seja, nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui que está indicando a minha seta. Sempre do eixo X para a reta e no sentido anti-horário, tudo bem? Segunda observação, esse coeficiente angular m ele também pode ser chamado de declividade. Alguns livros costumam chamá-lo de declividade. E, como eu já havia dito, a primeira relação ela deve ser utilizada quando você conhece o ângulo alfa, o ângulo de inclinação, e a segunda ela só deve ser utilizada caso você conheça ali as duas coordenadas de dois pontos da sua reta, tudo bem? Vamos ver em relação aos sinais do coeficiente angular. Aqui a gente vai avaliar da seguinte forma. A primeira situação é onde eu tenho esse alfa, esse ângulo de inclinação, como sendo um ângulo agudo. E aí eu lembro vocês que ângulo agudo é sempre um ângulo que tem uma medida menor do que 90 graus, inferior a 90 graus. Obviamente, se esse ângulo alfa ele for agudo, o valor da tangente será positivo. Logo, o meu coeficiente angular também será positivo. Essa aqui é a minha primeira situação. Quando o ângulo alfa for agudo, o meu coeficiente angular será positivo. A próxima situação é onde eu tenho um ângulo alfa obtuso. O que seria um ângulo obtuso? É aquele ângulo que está entre 90 e 180, que é esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um ângulo obtuso. Bom, se o ângulo for obtuso, o valor da tangente será negativo, ok? E aí eu reforço com vocês de que o coeficiente angular ele também está associado com o crescimento ou decrescimento da sua reta. Se ele for positivo, você tem uma reta crescente, e no caso de ele ser negativo, a gente tem uma reta decrescente. Bom, mas e se esse ângulo alfa ele não for nem agudo e nem obtuso? Vamos ver uma situação aqui. E se ele for um ângulo reto? Ou seja, aqui eu tenho uma reta que forma um ângulo de 90 graus com o eixo x. Para esse caso, a gente não tem coeficiente angular. Por quê? Porque não tem tangente de 90 graus. Então, a gente costuma até escrever assim, ó, não existe coeficiente angular m.
Isso somente vai ocorrer se a sua reta forma um ângulo de 90 graus com o eixo x, que é esse desenho aqui. E caso a sua reta ela forme um ângulo igual a zero, esse ângulo alfa igual a zero, a tangente de zero é zero. Então o coeficiente angular vai ser zero. Nesse caso eu tenho uma reta paralela ao eixo y e nesse aqui eu tenho uma paralela ao eixo x. Bom, vamos resolver aqui o exercício número 13 da lista 2, que é a lista que nós estamos trabalhando. O enunciado diz assim: determine se existir o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. E aqui eu vou grifar essa parte do enunciado, por quê? Porque ela nos dá uma pista de qual das duas relações nós iremos utilizar para o cálculo do coeficiente angular. Se é aquela primeira, que utiliza a tangente, ou se é a segunda, que utiliza as coordenadas. Obviamente, tem que ficar bem claro para você que nós faremos uso da segunda fórmula. Por quê? Porque quando ele fala pelos pontos, é porque ele vai me dar as coordenadas de dois pontos da reta. Então, a primeira relação não serve porque ela depende da inclinação, não foi dada a inclinação, tudo bem? Assim, a gente vai fazer pela fórmula coeficiente angular, vou anotar aqui, coeficiente angular é igual a variação da coordenada y dividido pela variação da coordenada x. Lembrando que essa variação é sempre o valor da coordenada final, então é y de b, menos a coordenada inicial, que é y de a, fiz aqui a variação da coordenada y, e do mesmo modo a variação da coordenada x, que vai ser o x final, menos o x inicial. Vamos substituir aqui então. O valor do coeficiente angular m é igual. O y final é esse aqui, que é o y do ponto B, vale 2. Menos o y inicial, que vale 4. Assim, nós fizemos aqui a variação primeiro da coordenada y, e agora a gente vai fazer a variação da coordenada x, que é o x final, 3, menos o x inicial, que é o menos 1. Vamos substituir isso? Então, assim sendo, nós ficamos com o x final, que é 3, menos o x inicial, que vale menos 1. Fazendo os cálculos aqui, tanto no numerador quanto no denominador, nós vamos obter coeficiente angular igual 2 menos 4 é igual a menos 2. E aqui no denominador, quando eu faço negativo com negativo, vai ficar positivo. E 3 mais 1 é igual a 4. Assim, basta simplificar essa fração e a gente vai encontrar que o coeficiente angular da reta que passa por esses pontos, o ponto A e o ponto B, é igual a menos 1 sobre 2. Simplifiquei então a minha fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 2. Agora, passando para a letra B, a gente vai fazer da mesma forma, utilizando a mesma relação. Coeficiente angular é dado pela variação da coordenada y dividido pela variação da coordenada x. Então, vamos pegar o x embaixo e o y em cima, em variação, tá? Assim sendo, o y final, observe aqui, ó, o y final é 3. O y inicial é 3 também, então fica com 3 menos 3. No denominador, nós vamos pegar o x final, que é menos 2, e vamos subtrair com o x inicial, que é 4. Assim, eu fico com o coeficiente angular igual. No numerador, a gente tem uma resposta igual a 0, e no denominador, a gente tem uma resposta igual a menos 6. Ora, 0 dividido por menos 6 é igual a 0.
Aqui eu encontro, então, o coeficiente angular na letra B. Passando agora para a letra C, também vou fazer variação sobre variação, ou seja, sempre é a variação da coordenada y pela variação da coordenada x, nunca o contrário. É o que manda a nossa fórmula. Sempre a variação de y pela variação de x. Vamos observar, então, o valor de y final aqui é o menos 1 e o y inicial é o 5. Logo, nós ficamos com menos 1, menos 5. Depois, a gente vai fazer a variação da coordenada x, ou seja, o x final menos o x inicial. É menos 2, menos 2. Continuando nossos cálculos, a gente vai ficar com o coeficiente angular igual. O numerador resulta em menos 6 e o denominador resulta em menos 4. Eu ainda posso fazer aqui uma simplificação, onde o numerador e o denominador são divididos por 2. E além disso, a gente pode fazer também um jogo de sinais entre o negativo do numerador e o negativo do denominador. Negativo dividido por negativo vai ficar igual a positivo. 6 por 2 é 3, 4 por 2 é 2. Assim, o coeficiente angular é igual a 3,5. E por fim, na letra D, fazendo o mesmo esquema, coeficiente angular é igual à variação da coordenada y dividido pela variação da coordenada x. Substituindo nessas variações, a gente vai pegar sempre o y final menos o y inicial. Quem que é o y final? Observe que é o 4. E o y inicial é o menos 1. Então, eu vou subtrair o 4 pelo menos 1. Depois, a gente vai fazer agora a variação da coordenada x, ou seja, o x final aqui é 4 e o x inicial também é 4. E aí a gente coloca 4 menos 4. Bom, no meu numerador, observe que nós temos 4 menos menos 1, fazendo aqui negativo com negativo é positivo, e 4 mais 1 é igual a 5. E no denominador acontece um problema que é o seguinte, 4 menos 4 aqui deu 0. A gente não divide nenhum valor por zero. Não existe isso na matemática, dividir por zero. O zero ele pode dividir por qualquer número, e nunca o contrário. Nenhum número é divisível por zero. E então, o que significa? Que não tem coeficiente angular nesse caso. Não existe coeficiente angular m para essa situação que nós estamos vendo. Tudo bem? Passando agora para o exercício número 15, o contexto do exercício ele muda um pouco, tá? Em relação aos dados de entrada. No exercício anterior a gente tinha 2 pontos e agora a gente já tem a inclinação. Observe aqui que no número 15, exercício número 15, a gente tem o ângulo de inclinação de cada uma dessas retas. Então vamos começar aqui com a letra A. Se o exercício me deu o ângulo de inclinação, o cálculo vai ser dado através da tangente desse ângulo. M é igual a tangente do ângulo de inclinação alfa. Assim, na letra A, o ângulo de inclinação alfa que nós temos é 45 graus. Então, M é igual a tangente do ângulo de 45 graus. Assim sendo, a tangente de 45 graus é igual a 1, logo o coeficiente angular aqui ele vale 1. Na letra B, eu tenho que fazer também por essa relação, o coeficiente angular vai ser dado pela tangente do ângulo de inclinação alfa. O ângulo de inclinação na letra B
ele mede 120 graus. Então, o M vai ser igual a tangente de 120 graus. Bom, como que eu posso fazer, ou de que maneira eu posso tratar essa tangente de 120 graus? Vocês estudaram, lá no segundo ano, o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele é assim, a gente coloca uma circunferência de raio unitário, dessa forma aqui, e também colocamos os dois eixos coordenados ali, o eixo X, e aqui eu vou colocar também o eixo Y. Bom, eu posso utilizar um recurso que se chama redução ao primeiro quadrante. Como que funciona isso? Primeiro que os arcos eles possuem valores que nós chamamos de simétricos. Vamos entender cada uma dessas partes então. Se eu quero localizar aqui o ângulo de 120 graus, ou o arco que mede 120 graus, a gente percorre dessa forma aqui, ó. De cá até aqui eu tenho 90 graus. Para completar os 120 vai ficar faltando mais 30 graus. Então o 120 ele está mais ou menos aqui, ó. Vou posicionar ele aqui, tá? Não estou medindo certinho porque não precisa. É só para a gente ter uma ideia do funcionamento desses ângulos. Então tá aqui o arco de 120 graus. Deixa eu fazer o desenho do arco aqui. É esse, tá? Vou colocar aqui na cor vermelha para vocês verem. Sempre lembrando que no ciclo trigonométrico, todos os arcos eles partem desse ponto aqui, sempre. O sentido positivo é o sentido anti-horário, o sentido negativo é o sentido horário. Como esse arco ele é um arco positivo, a gente está caminhando no sentido anti-horário. Muito bem, mas como é que é essa história de simétrico? O simétrico ele funciona assim. Você vai pegar um arco e vai desenhar uma figura que é ou um quadrado ou um retângulo. E aí, como é que vai funcionar? Deixa eu desenhar aqui para você. Passar assim, ó. E deixa eu só melhorar um pouquinho o meu desenho para que ele fique um pouco mais reto, né? Mas não vamos considerar a precisão, somente a ideia que o desenho ele traz para a gente. Eu estou desenhando aqui. Vou chegar estracejado um pouquinho mais para cá. Assim, a gente fica com o desenho um pouco mais igual, né? Desenhar esse retângulo para cá. Sim. E eu fecho meu retângulo aqui. Muito bem. Esse arco de 120 graus, ele vai ter três simétricos. Como ele é um arco do segundo quadrante, ele vai ter um simétrico no primeiro, um simétrico no terceiro e um simétrico no quarto. E o melhor ainda é que esses quatro arcos eles possuem razões trigonométricas associadas entre si. Vamos entender isso com calma. Eu quero primeiro informar quais são os valores dos simétricos. Observe o seguinte, ó. Esse trechinho aqui, nós vimos que ele tem 30 graus. Por simetria, se aqui tem 30, aqui eu posso voltar a 30, que é uma figura simétrica. Então, 90 graus tirando 30 graus, a gente obtém o primeiro simétrico aqui, que é 60 graus. Muito bem. Vamos obter agora os outros simétricos, utilizando ali a simetria da minha figura. Ó, esse trechinho aqui, ele mede 30 graus, porque esse de cima também mede 30 graus. Só que o arco que vai daqui até aqui, ele mede 270. Ora, se eu pego o total, que é 270, e tiro 30, eu obtenho 240. Então aqui 240 graus. E aqui também, ó, daqui é 270 mais 30, eu obtenho 300 graus. Assim nós temos quatro valores simétricos, 60, 120, 240 e 300, cada um em um quadrante diferente do
ciclo trigonométrico. O que eu vou fazer? Eu vou associar o valor da tangente de 120 graus, que é esse arco que está aqui, com o valor da tangente do ângulo de 60. Eu poderia utilizar os ângulos de 240 e 300? Poderia. Mas a gente geralmente faz uma redução para o primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante ele é o mais fácil de você trabalhar. Você, no primeiro quadrante, conhece as razões trigonométricas para 30, para 45, para 60. Então, por isso que a gente sempre costuma jogar para uma redução ao primeiro quadrante, tudo bem? Então, no primeiro quadrante, o 120 graus ele é simétrico com o de 60. Então, a gente vai poder associar a tangente, deixa eu escrever aqui, a tangente de 120 graus, nós podemos associá-la com a tangente, mais para cá, de 60. Tudo bem? E como que nós vamos fazer essa associação? A gente vai ter que respeitar o sinal. E como é que funciona isso? Lembra que a tangente, ela está em um eixo aqui, um eixo auxiliar que passa por aqui. E quando você faz um prolongamento, aqui você obtém a tangente. Só que a tangente de 60, ela é um valor positivo. E a tangente de 120, ela vai cair aqui embaixo, ela é um valor negativo. Então, um é igual ao outro, só que com o sinal inverso, tudo bem? Então, eu nunca posso esquecer de, além de comparar as razões desses valores que são simétricos, eu também devo colocar o sinal. A tangente de 120 graus, ela possui aqui, um valor negativo, tá? Pela justificativa que eu dei aqui no meu desenho. Então, logo, isso aqui implica que o valor de m é igual a menos a tangente de 60. Ora, a tangente de 60, nós sabemos que é raiz de 3, por aquela tabela que vocês aprenderam nos valores notáveis. Então, aqui vai ficar menos raiz quadrada de 3. E faz sentido por quê? Porque a minha reta, ela é, olhando aqui para a letra C, né? Acabei de resolver aqui a letra C e não a letra B, mas enfim. A minha reta ela é decrescente, então o coeficiente angular ele tem que ser negativo, tudo bem? Deixa eu jogar aqui mais para baixo, a letra C, é essa aqui. E agora a gente vai resolver a letra B, só voltando. A letra B, observe que nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E aí, calculando através da fórmula da tangente, eu terei que calcular a tangente de 90 graus. Lembra vocês que não existe tangente de 90 graus. Então, logo, vou até escrever aqui, tangente de 90 graus. E assim a gente conclui que não existe coeficiente angular, porque também não tem tangente de 90 graus. Bom, agora passando para o item D, nós vamos também utilizar a mesma fórmula, que é coeficiente angular igual a tangente do ângulo de inclinação alfa. E o ângulo de inclinação alfa da vez é o ângulo de 135 graus. O tratamento que nós vamos dar a esse ângulo de 135 graus foi o mesmo que nós demos ao item C, que é quando o nosso ângulo é um ângulo obtuso. Posso utilizar ali uma redução ao primeiro quadrante para poder facilitar o cálculo dessa tangente, tudo bem? Então, vou fazer aqui novamente a minha figura, deixa eu apagar isso aqui, e aí a gente vai analisar como que fica a tangente de 135 graus. Vamos lembrar, a gente tem o ciclo trigonométrico, que é esse ciclo assim, vou colocar ele aqui assim, mais ou menos isso. Nós temos também dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Deixa eu colocar esses eixos aqui já. Eu tenho o eixo X e tenho também o eixo Y.
Bom, vamos colocar aqui então o ângulo de 135 graus. O ângulo de 135 graus ele é maior do que 90, então ele faz mais do que um quarto de volta. Ele sai daqui e aqui ele caminha mais 45 graus. Então, logo ele está aqui no meio, bem na metade aqui. Bom, é esse ângulo aqui, ó. Caminha daqui e chega até aqui. Nós vamos fazer a simetria e encontrar os valores dos correspondentes desse ângulo de 135 graus, que são simétricos. Então está aqui os 135. Na prática eu não precisaria dos outros, né? Eu só precisaria do valor lá no primeiro. Mas vamos escrever só para a gente relembrar. Vou fazer o desenho do meu quadrilátero. Vamos ver isso aqui, o quadrado. Ligo aqui, ligo aqui, ligo aqui. Vamos agora aos simétricos. Esse primeiro simétrico, observe que de 90 para chegar no 135, nós andamos 45. Como essa figura ela é simétrica, essa fatia de ângulo tem que ser igual a essa de cá. Então, ó, aqui eu estou avançando 45, aqui eu posso voltar 45. Logo, esse correspondente aqui, esse simétrico, ele vale 45 graus. Os demais, observe que aqui é 270. Posso retornar 45 graus. 270 menos 40 dá 230, menos 5, 225. 225 graus. E o próximo aqui é só a gente pegar 270 e somar mais 45 graus. 270 mais 40 vai dar 310, mais 5, 315. Está aqui 315. Deixa eu colocar esse 5 bonitinho, né? 315 graus. Tudo bem? Vamos associar então, ó, o valor da tangente de 135 com o valor da tangente de 45, por simetria. Então, isso aqui implica que o M equivale a tangente de 45 graus, mas eu não posso esquecer de um detalhe muito importante. Essa tangente eu vou ter que colocar com sinal negativo. Por quê? Porque a tangente de 135 ela é negativa, então eu não posso esquecer disso. A tangente de 45 vale 1, logo o coeficiente angular aqui é igual a menos 1.